Doutora Ivanize Ian de Jesus está aqui conosco hoje, promotora, integrante do quadro do Ministério Público, e vai falar sobre a 6ª Semana do Ministério Público 2014. Boa tarde, doutora Ivanize. Boa tarde. Pois é, então nós trouxe para divulgar a 6ª Semana do Ministério Público, que está sendo realizada juntamente com a FAPAS, a Faculdade Palotina, nos dias 11 e 12 de setembro, aonde o evento, ou melhor, a abertura do evento é sobre o caso Bernardo, onde traremos a delegada de polícia que investigou a situação, a promotora de justiça que atuou no caso desde antes, digamos assim, e uma psicóloga de Santa Maria que vai trabalhar a questão da resiliência. Então esse é o primeiro painel na Semana do Ministério Público. Estão autoridades, estudantes, público em geral estão convidados para participar no dia 11 de setembro, à noite, a partir das 19h30 lá na FAPAS. É claro que em função do local ser restrito, se exige que seja feita inscrições com antecedência. Na sexta-feira nós temos um quadro igualmente interessante que fala sobre direitos de minorias, abordagem de rua, questões da mendicância e direitos humanos. E também direito penal em crise na atual sociedade moderna, que virão 2 procuradores, um da República e outro procurador de Justiça para Santa Maria, para nós discutirmos essa questão. Também lá tem a continuidade já para 7 de outubro, é isso? Isso, que daí são lançamentos de estudos jurídicos feitos pelos estudantes da Faculdade Palotina. Bom, especificamente não poderia ser mais apropriado a programação de abertura, né? Principalmente com a promotora e com a delegada, nesse caso do menino Bernardo, que aliás deixou a sociedade perplexa com a divulgação tornada pública nas imagens que estão dentro do processo, né? Exatamente. O que nós queremos proporcionar justamente é uma reflexão sobre o que está acontecendo, né? Com a nossa sociedade, com nós adultos, que nós produzimos esse tipo de situação. Que na verdade é o que está acontecendo, nós produzimos esse tipo de situação. Agora domingo nós viemos conversando, agora antes de começar o programa, de uma criança de 2 anos e pouco que foi espancada pelos familiares tendo o braço quebrado. Então, o que está acontecendo com a sociedade quando os adultos não conseguem proteger as suas crianças e seus adolescentes e provocam violência dessa ordem? O que tem causado tudo isso? É claro que o debate ele vai se focar essencialmente sobre o caso em si, mas com o objetivo justamente de trazer a reflexão, o que nós precisamos mudar para que esse tipo de situação não continue a acontecer, que não volte a acontecer. Outro dia eu conversava com um diretor de escola da periferia, ele dizia, olha, o caso está tornado assombrado pela quantidade, pela evidência, pela visualização, pela visibilidade com que ele está tendo o caso do Bernardo. Mas a sociedade deveria, de uma maneira ou de outra, pontuar ainda mais casos que estão acontecendo. E aí, casualmente, vem essa da menina com 1 ano e 9 meses. Exatamente. 1 ano e 9 meses. No quilômetro 2, os pais separados. Quer dizer, todos esses ingredientes que fazem parte do cotidiano da vida de muita gente. E a gente fica imaginando, a senhora falou aí sobre a questão da proteção, e fica imaginando que aí nós temos a violência física, que fratura, que machuca, que ataca. E aquela violência psicológica, doutora. Né, que muitas vezes causa danos maiores ainda, né? Causam até defeitos na construção da personalidade do indivíduo em função dessas violências. É que a criança é uma coisa que ainda nós não conseguimos aprender, é que a criança e o adolescente é responsabilidade de todos, do Estado, da sociedade, da família. E o que as pessoas não conseguem compreender, muitas vezes as pessoas, não, isso é problema dele, o filho do fulano, eu não vou me meter, ele que resolve os problemas deles. Não, tratando-se de criança e de adolescente, a responsabilidade é de todos nós. Então, vizinhos, escola, posto de saúde, qualquer pessoa que souber de uma criança ou um adolescente que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, seja psicológica, seja física, tem que comunicar através do Disque 100, que é uma denúncia anônima, a pessoa não precisa se expor. Se a pessoa deseja se expor, ela pode vir ao Conselho Tutelar, ela pode vir até a promotoria, mas nós, como sociedade, não podemos nos desresponsabilizar e permitir que isso aconteça. Por quê? Porque essas crianças, quando não morrem, né, elas vêm a se tornar indivíduos no futuro violentos. E essa é a nossa grande preocupação. É isso que eu queria lhe perguntar. Qual é o primeiro reflexo? Não é nem reflexo que eu quero perguntar. Eu quero perguntar o que na prática acontece. Qual é o distúrbio, acho que é essa palavra, distúrbio mais verificável em crianças que sofram esse tipo de pressão psicológica, de trauma, de violência psicológica nessa idade, enquanto formação aí? O que eu digo assim, eu não sou psicóloga, eu posso lhe dizer o que eu vejo na prática. Pois, é uma contribuição valiosa. O que eu vejo na prática, por exemplo, muitos e muitos idosos apanhando dos seus próprios filhos.
né? Então a gente fica às vezes assim, poxa, mas como que bate um velhinho lá com seus 70 e poucos anos, uma pessoa frágil, doente? E daí as pessoas dizem, mas eu apanhei a vida inteira. Ou seja, a violência se incorporou no cotidiano como uma questão de educação e depois que aquele agressor fica velho, ele passa a ser vítima de violência doméstica. Aquelas meninas ou meninos que sofrem violência doméstica dos pais, digamos assim, que não conseguem educar pela palavra, pelo exemplo, muitas vezes, e precisam, na cabeça deles, usar da violência para a educação, eles acabam fazendo com que aquelas pessoas fiquem suscetíveis a outro tipo de violência na própria rua, né, porque eles reagem com violência também, ou então às vezes tem um marido violento, aceitam aquela situação como uma situação normal, ou acabam violentando a própria mulher, os próprios filhos, então acabam reproduzindo essa violência que sofrem dentro de casa. Muitas crianças chegam na escola violentas, agressivas, reagem de forma agressiva e a escola às vezes não sabe nem como tratar e a gente vai verificar, ela sofre tipos de violência dentro do seu próprio ambiente. Então, em que pese as críticas da Lei da Palmada, que é conhecida hoje como a Lei Bernardo, que foi aprovada recentemente, ela busca justamente a reflexão de outras formas de se educar uma criança e um adolescente que não seja pela violência. E nós temos sim recursos, tem vários pais que usam de outros recursos que não a palmada, que não a violência para educar e a gente sabe que são muito mais eficazes e geram muito menos sofrimento tanto no pai como na criança, porque não pense que aquele pai que bate muitas vezes não sofre também. Também às vezes a gente ouve relatos que se arrependem, bateram porque estavam com raiva, porque já estavam de saco cheio, porque estavam cansados ou porque tinham bebido. É uma série de situações que a gente vai verificar mesmo que para a educação sobra muito pouco. Doutora, a questão ainda no caso do Bernardo, o estarrecedor é mais uma vez a imagem tem esse poder de se tornar indesmentível, né? Ou pelo menos na aparência inicial. E como se está olhando no processo anterior, né? Ou seja, já se sabe da morte do menino, quando se olha a gente vê, nossa, era isso que ocasionou a morte, né? Há uma ligação direta. Mas a gente extraindo o diálogo, a intensidade da voz, o grito, parece que muitos pais utilizam aquele expediente da ameaça do filho, de falar de morte com uma naturalidade. As pessoas elas banalizam a violência, né? A verdade é essa, a gente vê, por exemplo, pais permitirem que os filhos joguem computadores ou joguem jogos de videogame extremamente violentos. Tem jogos novos que são absolutamente viciantes e os pais compram para os seus próprios filhos como se aquilo ali fosse apenas uma fantasia, como se aquilo não fizesse mal para os seus filhos. Mas tudo é uma exposição à violência que gera violência, a gente sabe disso, isso já é comprovado que a violência gera violência, assim como a gentileza gera gentileza. E a gente percebe justamente isso, pais assim, ó, às vezes, sem pretender aquilo, né, dizendo assim, eu vou te matar, eu quero que tu morra. Essa que eu queria chegar. Esse tipo de violência que aparentemente é uma coisa assim da boca para fora, mas a criança... Que é para assustá-lo, que é para assustar. Né? Mas isso, a criança acredita no adulto. A criança acredita, principalmente se esse adulto tem um vínculo afetivo com a criança. Então, ele acredita que isso realmente possa acontecer e isso, com o tempo, causa um pânico na criança ou, se não causar pânico, perde pelo menos o respeito da criança perante aquele familiar. Então, de qualquer forma, isso é extremamente danoso. E eu faço questão de falar desse caso do Bernardo pelo seguinte, é difícil a gente apontar quem errou. Né? Todo mundo, mas quem errou foi o Conselho Tutelar, foi o Ministério Público, foi o juiz, que já não tirou imediatamente do... Eu ia trazer esse assunto à tona, por causa que essa semana o artigo diz a rede falhou, se referindo exatamente a esse conjunto de ações previstas em lei. Né? Eu lhe digo assim, ó, que entre os que quais falhou, a sua própria função dentro do Ministério Público. O que eu lhe digo assim, ó, eu entendo, verificando e trabalhando na área, que quem realmente falhou foi a sociedade como um todo. Porque essa criança, ela de alguma forma demonstrava que ela estava em perigo e o Ministério Público, o Conselho, até o próprio juiz chamaram familiares, amigos, no caso, amigos que o próprio menino indicou que poderiam ficar e as pessoas se eximiram. Né? Aquelas pessoas, porque não estou culpando aquelas pessoas que não quiseram ficar com o menino, mas as pessoas por achar que o problema é do pai. Bom, eu não vou meter com o pai porque o pai é médico, porque a pessoa ela é uma pessoa da sociedade, eu não vou me envolver, vou lavar as mãos, o problema é dele. Por isso que eu digo no início que a responsabilidade é nossa como sociedade, é nossa como Estado e é nossa como família. Então nós não podemos nos omitir. E a pergunta que eu falo, se fosse uma criança pobre de uma família pobre, será que não teria um vizinho pobre que teria acolhido essa criança? O fato dele ter sido rico também não teria
né, provocado isso, porque eu não quero me meter que é filho de médico. Então, a gente tem que rever esses conceitos. Aqui você está, Maria, numa condição de periferia, essa do domingo, do sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, fim de semana, né? Uma condição de periferia, uma condição que se pode qualificar, se é possível de qualificar de pobres, né? Foi a vizinha quem procurou a mãe e disse, vai lá buscar tua filha, que senão ela vai tirá-la morta de dentro de casa. Exatamente. Então, assim, essa solidariedade da sociedade é muito importante para evitar a violência. Nós não podemos admitir que uma criança seja violentada da forma que ela está sendo violentada. A infância, de alguma forma, está sendo violentada. Seja pela exposição desnecessária que a gente já vê na TV, nos jogos de computador e de videogame, nos programas que são altamente sexualizados e agora na própria família que a gente tem essas notícias que graçam, né? Infelizmente. Programas sexualizados. Nossa, só tem criança dançando as danças de apelo sexual em público. Com incentivo dos pais. Com incentivo dos pais, os pais ali do lado ficam impressionados. E não, isso que eu não me acho moralista, pelo contrário, até me acho... Mas eu fico impressionado com isso. Mas eu queria dizer, depois nós vamos fazer um intervalo, mas um assunto interessante para ser pautado ou discutido é o do diálogo, doutora Ivanizinha de Jesus. Os pais, ou seja, parece que a ausência de diálogo com as crianças, ou quando discutem, se enfrentam, embatem, entendem, como se fosse com um adulto. A linguagem, o peso da linguagem, né? Exatamente. Tem aquela que ele diz, aquela da gravação, ainda no caso Bernardo, eu digo o caso Bernardo porque aquilo ali a gente vê todos os dias, teu pai é um vagabundo. Ora, nós somos uma sociedade em que casa-se e descasa-se com uma facilidade enorme. Aí vem outro personagem no lugar do pai, no lugar da mãe, e começa a desconstruir a imagem que é o laço afetivo da criança. Exatamente, né? Ou seja, nós estamos produzindo isso para as nossas crianças. O que serão dessas crianças quando adultos? Vão reproduzir com certeza isso é muito pior, né? Se não tiverem um outro exemplo a seguir. É terrível, porque a criança ela tem que ser preservada desse tipo de situação. A criança não pode ser exposta a diálogo de adulto. É o que a gente diz na promotoria, os pais têm que se entender, embora não sejam mais marido e mulher, eles têm que procurar se entender, e isso longe da criança, para ter um discurso único na frente da criança, que não seja um discurso igual para igual, porque a criança está em desenvolvimento. Ela precisa ser preservada de falas, precisa ser preservada de violência, ela precisa ser preservada de uma série de coisas que nós adultos sabemos lidar, mas a criança, que ela não tem a bagagem que nós temos, ela vai encarar de outra forma e vai assimilar isso de outra forma.